Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, de aprendizado acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos mais uma vez a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer, em especial e acima de tudo, pela vida, este patrimônio maior que o Pai nos concedeu para a nossa administração. É nossa responsabilidade administrarmos este patrimônio de Deus. E por isso, agradecemos mais uma vez a este Pai que nos confiou este inestimável patrimônio, que possamos nos esforçar constantemente para fazermos as melhores escolhas, administrando também da melhor maneira possível este patrimônio. Por isso também nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos orienta na administração e sobre a administração do patrimônio vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos, estes incansáveis mensageiros que constantemente estão do nosso lado, nos auxiliando em nossa trajetória, também não podemos deixar de agradecê-los pelo amparo, pela assistência, pela proteção que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E por último, agradeço pessoalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente também estão aqui conosco neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães, que mais uma vez se faz presente, a nossa irmã Maria José Pereira, que também está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e outros irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco para estudarmos juntos virtualmente, mesmo à distância, fisicamente falando. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica do livro Palavras de Vida Eterna, hoje o capítulo de número 152, que tem como título Descansar. Prestemos bastante atenção nas palavras de Jesus, anotações do evangelista Marcos e também nas palavras de Emmanuel, onde nos fala acerca do trabalho, acerca do descanso, porque boa parte de nós exageramos na dose, tanto no trabalho e em especial quanto ao descanso, no sentido de trabalharmos a nossa melhoria moral. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, vamos recorrer mais uma vez ao Espírito Irmão José, no livro Vigiai e Orai, onde nós encontramos fabulosos esclarecimentos através da sabedoria deste Espírito, que se identificou simplesmente como Irmão José. Então ele diz da seguinte maneira, no capítulo de número 76, que tem como título O Bom Samaritano. Nós conhecemos aquela parábola de Jesus sobre o bom samaritano. E aqui vem Irmão José e nos fala da seguinte maneira: na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais
da mais lídima, ou seja, da mais clara caridade. Então aqui ele nos chama a atenção que na parábola do bom samaritano, naquela narrativa de Jesus, nós encontramos de uma forma muito clara os conceitos ou o conceito básico e principal da prática da caridade ensinada e exemplificada por Jesus. Porque quando Jesus fez esta narrativa àquele que o questionou sobre quem é o meu próximo, Jesus trouxe essa narrativa desta parábola do bom samaritano e ao final ele diz àquele indagador e a todos nós: vá e faça o mesmo, ou seja, vá e pratique a caridade. E irmão José nos chama a atenção da seguinte maneira na sequência, que o samaritano que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou um homem caído, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou, ou seja, cuidou daquele que se encontrava caído à beira do caminho. Em seguida, diz irmão José, em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduzindo-o a uma hospedaria. Passou a noite velando à sua cabeceira. Então aqui irmão José nos chama a atenção, ampliando os esclarecimentos acerca da parábola do bom samaritano, sobre o comportamento daquele samaritano, que ele não se comportou simplesmente naquele sentido de prestar os primeiros socorros, entregar a criatura em um determinado local, mesmo que um local seguro, virar as costas e ir embora. Ele passou a noite velando à cabeceira daquele que se encontrava adoentado, cuidando dele. E aí ele acrescenta que a caridade, ele, neste caso, o bom samaritano, ele doou àquele irmão que se encontrava doente, que se encontrava ferido, ele doou a ele a caridade que conhecemos com o nome de tempo, a caridade do tempo. Quantos de nós ainda não somos capazes de ceder do nosso tempo aos semelhantes? Em muitas situações é fácil, quando temos alguns trocados, nós enfiarmos a mão no bolso ou na carteira, ou irmos até a nossa conta bancária, hoje com as facilidades de uma transferência, de um Pix e assim sucessivamente, e realizarmos uma doação, mas não estamos preparados, não somos capazes ainda, ou não estamos capacitados ainda para cedermos o nosso tempo. E aqui Jesus, na parábola do bom samaritano, e que irmão José nos traz aqui de uma forma bem clara e também bem simples, aquele bom samaritano, além de cuidar, além de doar recursos financeiros para o cuidado daquele que se encontrava doente, ele doou o principal, talvez naquele momento o principal, aquilo que aquele companheiro estava mais precisando, a sua presença, o seu tempo. Ele interrompeu a sua viagem, provavelmente viagem de negócio, interrompeu por uma noite, um pedaço do dia, para cuidar daquele que estava necessitando. Então é por isso que ele questiona: quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? Quantos de nós ainda não somos capazes ou ainda não estamos capacitados para cedermos do nosso tempo, ou pelo menos uma parte do nosso tempo, ao nosso semelhante? E aí ele segue dizendo que o samaritano interrompeu a viagem. O samaritano interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido. Ele não sabia quem é, ele não perguntou o nome,
não sabia a sua descendência, não sabia se ele era de um povo amigo ou de um povo inimigo seu. Então aqui, conforme nós sabemos, naquela época, eram classificados de acordo com a origem, em muitas situações, a origem de um povo, a localidade de onde ele provinha, poderia ser amigo ou poderia ser inimigo. Então ele não questionou, ele simplesmente auxiliou aquele desconhecido. E irmão José acrescenta: e afirmou ao dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. Então, conforme Jesus colocou lá na narrativa, que além de pagar de imediato aquelas despesas que já haviam ocorrido naquele momento, ele deixou ainda mais alguns trocados com o dono da hospedaria e pediu para ele para cuidar daquele desconhecido, e tudo o que ele gastasse com aquele desconhecido, que ele o restituiria no regresso. Quando ele regressasse, ele passaria por aquele mesmo local. Quando ele regressasse dos seus negócios, dias depois, ele restituiria ao dono da hospedaria todos os gastos. E aí, irmão José acrescenta que a caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, que dizemos ou que falamos pretender alcançar o reino do céu, nós estamos desconsiderando a caridade do tempo. Precisamos aprender a praticar esta caridade doando do nosso tempo. Fechamos aqui este parêntese com o irmão José, maravilhosas reflexões, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, que está aqui no capítulo 152 do livro Palavras de Vida Eterna, descansar, que Emmanuel buscou como referência palavras de Jesus, anotações do evangelista Marcos no capítulo 6, versículo de número 31, em que Jesus falou da seguinte maneira: e ele, Jesus, disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Prestemos atenção nesta frase de Jesus, neste trecho da frase de Jesus: repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então aqui Jesus nos chama a atenção da necessidade do repouso, mas repousar um pouco. Não é ficarmos de braços cruzados ad eterno, mas repousarmos um pouco para restabelecermos as nossas energias e seguirmos adiante. E aí vem Emmanuel para nos esclarecer um tanto mais da seguinte maneira: pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que pressa e agitação aqui na vida, na Terra, em todos os tempos existiram pressa e agitação. Na época de Jesus, lembra Emmanuel, na época de Jesus não era diferente. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Então, na época de Jesus, já existia esta agitação, esta pressa, ou seja, aquela pressão da exigência ou de exigência da vida material, e nós, naquela época, já acreditávamos não dispor de tempo para pensarmos um pouco, para refletirmos um pouco. E nos dias de hoje, mais do que nunca, reclamamos esta falta de tempo. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Ou seja, a pressão de exigências da vida material.
mas conforme nós sabemos que aquilo que nós reclamamos, falta de tempo, em verdade, o que nos falta é priorizar. Porque, sem sombra de dúvida, quando nós priorizamos, nós temos tempo. Quando nós priorizamos, quando nós organizamos, quando nós desapegamos pelo menos um pouco destas exigências das coisas materiais, aí nós temos ou teremos ou teríamos tempo. E aí Emmanuel acrescenta que isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exclamando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então aqui Emmanuel repete esse trecho da palavra de Jesus: repousai um pouco. Entretanto, acrescenta e esclarece Emmanuel, entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que assim como tem aqueles que exageram nas suas necessidades e consequentemente exageram no trabalho, se excedem no trabalho, temos também entre nós muitos companheiros que excedem, extrapolam tudo em relação ao descanso, o tempo de descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que aqueles de nós que excedemos no descanso, nós procuramos todos os meios na condição de uma válvula de escape. A cada passo nós procuramos motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraçosos ou de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção sobre as nossas alegações para o descanso exagerado. Nós alegamos estarmos fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos. E aí ele acrescenta que para isso, muitos de nós dizemos que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-nos de que o Senhor reconstituía as forças no retiro. Jesus reconstituía as suas forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Então Jesus, demonstrando na prática, todas as vezes que ele viu a necessidade, ele se retirava do meio da multidão, ia para o deserto, para um lugar deserto, descansava um pouco e tornava ao serviço e prosseguia trabalhando. Então este, sem sombra de dúvida, é o procedimento, esta é a orientação de Jesus sobre a necessidade de descansarmos e também, acima de tudo, sobre a necessidade de prosseguirmos no serviço. E aí Emmanuel encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira, que nesse sentido convém recordar as palavras textuais de Jesus de acordo com o evangelista, a anotação do evangelista Marcos. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim repousai um pouco. Então aqui Emmanuel reforça
as palavras, os ensinamentos, a orientação de Jesus, que Jesus não afirmou repousai o quanto você quiser, mas sim repousai um pouco, reconstitua ou restabeleça as suas forças e volte ao trabalho. Esta é a orientação de Jesus. Precisamos de descanso? Precisamos de trabalho, sem sombra de dúvida. Não nos excedermos no trabalho, também não nos excedermos no descanso. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade, após um descanso, mas darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, meditando acerca do tempo. E é lógico que é preciso constantemente meditarmos acerca das nossas escolhas. Quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida? Estou fazendo escolhas de trabalhar de uma forma mais correta, descansando menos e trabalhando na medida correta, ou descansando em exagero e trabalhando menos? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Precisamos colocar nesta balança da nossa consciência e trabalharmos o tanto que for necessário e também descansarmos pelo menos o mínimo necessário para recarregarmos, simbolicamente falando, as nossas baterias da vida. Até breve, meus irmãos e irmãs.